CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Olá, Andréia Salsa, boa tarde. Olá, Johnny, boa tarde. Boa tarde para os colegas aí também do estúdio e boa tarde para os nossos ouvintes. Tá preparada? Porque esse assunto... Olha, rende. Como diz Adalberto Cordeiro, rende. Ele rende. Só fazer um resuminho aqui, Andréia. A gente já falou antes do intervalo, né? Mas uma recrutadora de uma empresa aqui no Brasil, gente, ela virou foco de uma discussão nas redes sociais porque ela criticou um candidato a uma vaga que queria saber qual era o salário antes de continuar nesse processo seletivo. Ela deu o nome do cargo, o local de trabalho, outras informações, mas não disse quanto esse candidato ganharia se fosse efetivado na vaga. Ele perguntou o valor, fez um post lá no LinkedIn e a recrutadora escreveu que se sentia desanimada. Depois disso, vieram muitos comentários, ela acabou tirando das redes sociais essa oportunidade, essa vaga que ela tinha postado. E aí nós colocamos isso também para os nossos ouvintes, que já começaram a mandar algumas mensagens aqui. Por exemplo... Nossa, tô curiosa. Uma das ouvintes escreveu assim: deve ser salário Kinder Ovo. Nunca vi isso. Se a pessoa já disse que não quer falar o salário, ela está expulsando o candidato. Essa é uma das nossas ouvintes que mandou essa mensagem. O outro está dizendo: salário é informação fundamental para um posto de trabalho. E ainda tem mais uma: salário é importantíssimo. Se eu não posso questionar o salário, como é que eu vou questionar outros abusos da empresa? E aí, Andréia Salsa, com tanta experiência no mercado, pode ou não pode, tá certo ou não tá? Conta aí pra gente. Pois é. A gente fala que é salário, mas é natural que o que está por trás é muito mais do que a transparência de oferecer um salário, né? É um revisitar do mercado de trabalho e dessa correlação de forças, né, Johnny, entre empregador e empregado, porque existe um reposicionamento. A gente tem falado muito isso aqui no nosso quadro, mas a gente continuará falando porque é importante para quem nos prestigia, né, ter essa oportunidade de ampliar essa consciência, que é uma ampliação real, né? A força de trabalho, ela está definitivamente se reposicionando. Por um lado, as pessoas que são favoráveis e cada vez mais, né, são o grupo de quem é a favor de uma transparência maior com o salário só cresce, naturalmente, pela própria transparência, que é saudável, diz muito dessa empresa, né, porque ali no primeiro processo a empresa já dá sinais e símbolos de como que é naturalmente, né, uma cultura dela. Então, dá a transparência e evita, né, Johnny, uma perda de tempo de ambos os lados. Você imagina o candidato passar por N etapas, que é um outro ponto que a gente pode discutir aqui, que são essas inúmeras etapas para passar, às vezes, para cargos que nem tem tanta estratégia assim para o negócio, mas parece que a gente brinca que a pessoa parece estar fazendo um teste para entrar na NASA, né? E às vezes ela vai só assumir uma posição ali administrativa, que uma ou duas fases já seriam suficientes. Você coloca aquele candidato passando por N fase, no final, na última, você fala o salário e ele percebe que, se ele soubesse desde o início, não teria assumido esse processo todo, que levou tempo dele, levou tempo, normalmente, do RH, que é quem faz, né, esses processos, e todo mundo perdeu o candidato, perdeu a empresa, não só pelo tempo, mas pela imagem, porque fica uma imagem ruim. Então, esse grupo que é a favor da transparência do salário, naturalmente entende e reconhece que salário é um elemento fundamental na tua escolha daquela oportunidade, né? Agora, tem um outro grupo que ainda insiste, né, em ter essa preservação de salário, e não só de salário, mas de empresa, o Johnny, porque muitas pessoas, isso também é muito contemporâneo, tá? Há tempos atrás, você ia para uma empresa pela oportunidade. As pessoas não se importavam tanto com essa questão cultural da empresa. Hoje existem pessoas que, se falar em empresa, inclusive independente do salário, não vão para essa oportunidade, porque já conhecem a cultura da empresa. E tem outros que, às vezes, só de conhecer a empresa, o salário até toma uma outra relevância, porque ele quer trabalhar naquela empresa, porque conhece cultura, porque as pessoas que trabalham lá falam bem, porque lá tem oportunidade, porque lá tem transparência. Então, de qualquer forma,
O grupo que entende, né, que não cabe transparência, seja de salário, seja de empresa, eles têm um discurso, né, inicial de que tem uma preocupação de se lançar um valor, né, vamos supor, a proposta é de R$ 2.000. E aí um candidato que iria por uma proposta, sei lá, de 2.500, 3.000, deixa de se candidatar e a empresa deixa de ter a oportunidade de conhecer aquele candidato e eventualmente fazer uma contraproposta. Existe esse argumento, tá, Johnny, de que não divulga, porque pode ser que nessa divulgação alguns potenciais talentos, vamos dizer assim, deixam de ter a atratividade da vaga. Mas também tem pessoas que acham que é um absurdo, a pessoa precisa primeiro entender o desafio, que provavelmente nessa história aí que você deu uma abertura aqui no nosso quadro, é o que aconteceu na visão da recrutadora, que ela acha que a pessoa tem que primeiro valorizar o desafio, né, a capacidade de desenvolvimento para depois falar de salário. E também tem uma fatia aí do mercado que diz que não dá para expor o salário, porque se expuser o salário, você expõe em contrapartida o salário de outros colaboradores que estão naquela organização. Então, vamos supor um repórter, tá? Um repórter da Gazeta tem lá uma contratação e coloca lá X, a proposta é X reais. E aí, por uma questão de proteção de quem está dentro da Gazeta, não divulga, porque senão todo mundo já vai saber quanto que ganha o repórter da Gazeta. São argumentos que algumas pessoas ainda sustentam. Eu entendo que tem até um fundo, tá, de verdade aí por trás, mas fato é que hoje, e aí quem trabalha com recrutamento e seleção precisa refletir fortemente sobre isso, porque isso está começando a depor, né, vamos dizer, contra a imagem da organização, porque independente, né, do salário naturalmente ser importante para a sua escolha, ele denota uma cultura de pouco transparência. E hoje, nessa, de novo, né, correlação de forças em que cada vez mais a força de trabalho toma consciência de que aquela empresa, o empregador, é muito importante para ela, naturalmente, mas ela também é muito importante para o empregador. Então, nessa correlação de forças, na medida em que você, como candidato, né, tem que expor ali, né, a tua vida profissional, a tua história salarial, inclusive, os teus desejos, a empresa também, que é a outra parte, precisa se expor um pouco mais e me dar a chance de optar, porque a gente está falando aqui, né, Johnny, de escolha, né? E quando a gente faz uma retrospectiva de quando era muito natural e a gente nem questionava, né, não ter o salário na primeira entrevista, é porque talvez naquele cenário a força de trabalho tinha menos escolhas do que tem hoje. Então, quando a gente tem escolhas, naturalmente a gente quer entender um pouco mais, né, Johnny? É isso aí. Tem muito ouvinte participando, eu vou colocar algumas participações aqui. O ouvinte Bruno está falando o seguinte, que ele participou de um processo seletivo, ele foi indicado por um amigo e já foi sabendo quanto deveria falar para a recrutadora do salário esperado para aquele cargo ali. Ele já sabia mais ou menos quanto a empresa queria pagar, ele já foi instruído antes pelo colega que indicou. Uma outra ouvinte está dizendo o seguinte: será que essa recrutadora trabalharia para alguém sem saber quanto receberia? Ficaria no processo até o final? E tem mais uma questão também, Andréia. As empresas podem usar isso como estratégia para atrair aqueles profissionais que tenham um perfil parecido com o que ela quer para aquele cargo? Alguém que não questione ou alguém questionador, uma espécie de pegadinha ali, ou isso não é usual? Não, pode até ser que alguém use, Johnny, essa estratégia, mas eu entendo que é muito mais um modelo que funcionou ao longo de décadas e hoje a gente precisa repensar o modelo. E tem gente assim, por isso que eu falei que é uma questão salarial, mas a reflexão é muito maior. É aceitar que as regras do jogo mudaram, né? E aí, quando esse nosso ouvinte, né, criou essa estratégia, que é uma estratégia muito boa, de se eu vou para uma empresa. E aí, olha a importância de você, inclusive, saber o nome da empresa que você está, né, concorrendo à vaga. E ele tem um amigo que trabalha lá, ele criou um mecanismo de
porque normalmente as empresas perguntam pretensão salarial, né? A gente até já teve um quadro que explicou um pouquinho isso, então tem várias formas de você montar a sua pretensão salarial, seja olhando pesquisas que estão muito disponíveis na internet, né, de pretensão salarial na faixa, enfim, por segmento, por tamanho de cargo, mas se você sabe a empresa e você tem um amigo lá, e você tem uma relação de confiança, ele já dá ali, né, mais ou menos quanto que circula pelo menos o salário dele, desse amigo. Então, ele dá ali uma pretensão salarial mais assertiva. Mas é muito importante, Johnny, para quem está nos ouvindo, né, empresários, profissionais de RH, quem trabalha com recrutamento e seleção, que é importante refletir sobre essa prática que começa a não fazer sentido mais nos dias atuais. Já fez muito sentido, mas hoje, né, é preciso repensar. Assim como algumas perguntas, né, Johnny, em processos seletivos, como, por exemplo, para a pessoa falar pontos positivos e pontos negativos. Isso todo mundo quase que já espera essa pergunta e cria mecanismos de quase que de mentir, né? Porque ninguém vai falar exatamente qual é o seu ponto Será que as pessoas negativo. ainda falam que são Ah, perfeccionistas, deve André? ter. Agora tem uma coisa de ser ansioso também. Eu tenho muita Ai, meu ansiedade, Deus. virou um outro ponto negativo, que é, né, perguntas que já não conversam com essa força de trabalho tão mais preparada intelectualmente. Então, tem outras, ou então perguntas, por que que eu deveria te contratar? Então, tem uma arrogância também, né, em cima dessa pergunta. Então, tem perguntas hoje muito mais modernas, naturalmente, a gente tem, né, empresas mais maduras nesse segmento, que falam do salário, que falam da empresa, e que fazem perguntas do tipo, qual é o seu sonho? O que te faz feliz? Naturalmente, perguntas adicionais, né, porque vai perguntar da tua experiência, né, da tua bagagem, mas faz outras perguntas, né? Por que a nossa empresa te atraiu? Que é um outro tipo de pergunta, em que você pode ali, através do diálogo, e bons recrutadores conseguem até na conversa capturar os pontos positivos e pontos negativos sem precisar que o sujeito fale objetivamente sobre esses itens, né? Então é um grande repensar, Johnny, que a gente precisa refletir, né, que essa força de trabalho está muito mais consciente, cada vez mais consciente sobre o seu valor, né, e essa correlação de forças que precisa ter um pouquinho mais de equilíbrio, porque eu sempre digo que talentos questionam, né? E aí talvez a estratégia de atrair quem não questiona talvez seja um grande complicador, né, no momento que a gente precisa de uma força de trabalho mais questionadora, né, que pense de forma inovadora, e aí, se ela sequer pode fazer uma pergunta de interesse tão básico, né, que é qual é a proposta que você está me oferecendo, fica muito complicado sustentar que é uma empresa inovadora, transparente e com características relacionadas a isso, né? André, tem mais ouvinte participando aqui, José Carlos Schaefer, conta pra gente. Isso mesmo, Johnny. Oi, André, boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bom? O Marcelo mandou a mensagem dele aqui. Boa tarde, amigos. Simples de resolver. Responda a questão salarial reservadamente via contato direto. E aí ele diz, né, que ela não disse o salário publicamente, talvez por vergonha do valor oferecido. Essa é a opinião e o comentário do Marcelo. Muito bom, muito bom. Não me parece que o desconforto foi pela pergunta pública, né? Talvez isso tenha gerado um pouco mais, mas me pareceu ser realmente a pergunta em determinada etapa do processo. Eu já ouvi na minha carreira aí de mais de 20 anos algumas pessoas falando que isso depõe contra alguém perguntar quanto que ganha, porque parece que está interessado mais no salário que no desafio. Ora, e se for isso? E se sim, né, eu tiver interessado no salário, porque pode ser que tenham pessoas que estão empregadas, é importante falar sobre isso, ela só quer fazer uma transição, e até para tomar uma decisão de carreira, ela precisa naturalmente fazer conta, né? E essa matéria que a Dalberto garimpou aí para a gente, algumas pessoas que foram lá no LinkedIn da moça falaram, ora, eu compro, com o meu salário que eu compro a minha alimentação, pago a minha casa, pago as minhas contas, então, naturalmente, que é importante eu saber o salário, né? Então, acho que essa moça aí recebeu uma lição importante, e tem até, muito recentemente, né, a questão
de uma lei de igualdade salarial, que eu acho que ainda está amadurecendo um pouco, mas ela traz essa, no primeiro momento, né, para combater a disparidade salarial entre homens e mulheres, mas em 2023 saiu, né, o Ministério do Trabalho e Emprego determinou que as empresas possam publicar relatórios semestrais de transparência salarial. Então, entendo que isso vai ficar, inclusive, mais transparente e publicamente, né, para as pessoas que forem para as empresas terem um pouco mais de acesso. Não sei se nesse primeiro momento vai ser público para todo mundo, mas já é um avanço interessante, né? Entender Exatamente. aí as questões de remuneração. E a gente vai voltar a falar desse assunto ainda, viu, Andréia? Muito obrigado por conversar com a gente. Te esperamos na Foi semana que vem. ótimo. Até semana que vem. Um abraço em todos. Um abraço.